Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do PSC, o deputado Hugo Leal. Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite. E do PT, o deputado Edson Santos. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Saímos agora do período de carnaval e houve o registro de que houve uma queda significativa de mortes por conta dos acidentes em estradas brasileiras. Caiu 25,4% o número de mortes. Deputado Hugo Leal, isso seria consequência do endurecimento da lei seca, que, por sinal, o senhor é um dos autores desta nova medida, ou seja, foi a nova lei seca, que é absolutamente implacável com qualquer miligrama de álcool no organismo, que fez com que esses acidentes já caíssem, ou outros fatores concorreram para isso? Olha, Ricardo, na realidade, ela sim contribuiu, mas a redução requer uma série de requisitos para que haja essa efetiva redução nos acidentes. Principalmente a questão da fiscalização. Eu costumo dizer o seguinte: a lei, por si só, ela é um papel, um pouco de tinta. Você precisa tirar a lei do papel, a fiscalização. Então, outra coisa que foi muito significativa foi a campanha desenvolvida, apresentada pelo Ministério das Cidades, uma campanha bastante agressiva no Carnaval. Foi a mobilização de toda a Polícia Rodoviária Federal nas estradas, nas rodovias, que fez essa fiscalização tornar mais efetiva. A lei, a versão, né, a segunda versão da lei seca, a lei 2606, ela fala já numa linha, dá à autoridade de trânsito, ao policial, outros instrumentos que até então ele não estaria podendo utilizar. Então isso ampliou. Isso ampliou. O pessoal da autoridade policial sobre o estado de embriaguez do condutor também é tomado como prova da embriaguez do condutor, né? O que acontece? Então, somado a isso, né, somado à questão também da conscientização das pessoas, todo mundo começa a ver esses resultados positivos. E uma outra circunstância foi a manifestação da nossa presidente da República, que tomou esse assunto como um assunto de política pública. Ela falou, ela manifestou durante o período. Mas eu queria fazer aqui agora um papel do advogado do diabo. Porque é o seguinte, eu introduzi esse primeiro número de 25,4%, que foi a redução do número de mortes. Agora eu vou introduzir um segundo que me parece que é absolutamente incompatível com esse. Os acidentes caíram só 2,5%. Ou seja, a leitura que eu faço, deputado, diferentemente do que o senhor disse, é que elementos internos de segurança dos veículos estão sendo sofisticados, como airbags, como cinto de segurança, que estão poupando vida. Não houve redução de acidentes, praticamente. Acidentes reduziu 2%. Quer dizer, é muito pequena a redução de acidentes para ser decorrente da nova lei. E todos vocês comemoraram como fosse, na verdade, resultante da nova lei, mas eu, interpretando os dois números, acho que é muito mais em função de instrumentos de segurança, sofisticação tecnológica dos veículos, que permitiram poupar vidas de maneira mais significativa. Porque, sim, o número de mortes caiu 25%. Mas acidentes, 2% é muito pouco. Então, vamos lá os números. Eu acho que é importante você citar números porque a gente fica balizado. Primeiro, só para dizer, a lei que obrigou o airbag também saiu do Congresso Nacional em 2009. Têm contribuído muito e a obrigatoriedade agora a partir de 2013. Só que tem uma outra circunstância. Você veja que nós estamos num número crescente de veículos nas ruas. Só o estado de São Paulo, coloca praticamente 1 milhão por mês de veículos, 100 mil veículos por mês nas ruas. Ou seja, você tem um aumento crescente de veículos e a capacidade, às vezes, a melhoria das condições das estradas e os carros excedendo a velocidade. A maioria dos acidentes que acontecem nem sempre são, principalmente nas estradas, não são por causa de álcool de direção. Normalmente são excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. E normalmente as mortes que acontecem são ou por o impacto do veículo ou por atropelamento.
Isso é nítido, os dados apresentam isso. Agora, quando você tem 2% de redução, muito pouco, então, se você tem 2% de redução, somado a esses 2%, o número de veículos que tem circulando no país é um número bastante significativo, sim. Qualquer redução já é significativa. Mas... Segundo, se você não tem aumento, você teve nos anos de 2006, 2007 até 2008 um número bastante expressivo. Você teve uma redução de mortes em 2008 para 2009, 2010 voltou a crescer, em 2010 para 2011 houve um crescimento menor. Tudo isso tem que ser levado em consideração, por causa da quantidade de veículos que hoje você tem nas ruas, quantidade de pessoas que estão nas estradas. O número só de haver redução já é, se tivesse mantido a mesma coisa, já era motivo de comemoração. Como é que o senhor vê esse problema? Quer dizer, o senhor acha correto que haja punição até para um bombom de licor, deputado Edson Santos? Eu acho que não chega a esse ponto. Eu estava até conversando com uma pessoa que veio comigo aqui para o programa e comentar, por exemplo, que um enxaguante bucal, se você for fazer o bafômetro imediatamente, ele vai acusar um teor alcoólico. Como mas isso se desfaz uma mais? Não, mas isso se desfaz. Você tem 15, 20 minutos de tolerância para fazer uma conta-prova e não vai acusar e você vai estar livre. O que eu acho é que é preciso que se reduza esse flagelo de mortes no trânsito no Brasil. Eu concordo com o deputado Hugo Leal quando ele coloca que nós tivemos um aumento bastante expressivo de veículos nas ruas do país, né? Então, evidentemente, o número de acidentes foi reduzido em 2%, mas não foi uma redução significativa. Houve uma redução de mortes. O que leva a crer que os carros que estão circulando estão muito mais preparados, mas em função também, airbags. Eu acho que a conjugação das duas coisas. As condições de segurança dos veículos melhorou significativamente, né? E tem que melhorar. Nós temos que exigir, né, das empresas que coloquem airbag, todos os dispositivos de segurança, que isso não é luxo você ter no seu automóvel. E, por outro lado, ter um sistema de fiscalização para impedir os excessos, em que muitas vezes, né, o airbag não consegue evitar uma morte. Então, eu acho que são as duas coisas. Evidentemente, é um processo de educação, né, da população brasileira, né, dos motoristas. Nós mesmos mudamos nossos hábitos em função da lei seca, nós temos mudado nossos hábitos. E eu acredito que, com o tempo, nós teremos assim, um trânsito menos violento em nosso país. Deputado, o senhor não acha que, ao lado da campanha a favor da lei seca, que é absolutamente elogiável, correta, certa, sensata, enfim, contra ela nada pode se dizer, não deveria haver também outras campanhas? Por exemplo, a questão da segurança nas estradas, a conservação das estradas. Há estradas absolutamente cheias de buraco, com asfalto irregular, que pode provocar um acidente com um motoqueiro. Enfim, há situações que contribuem também para o acidente, a BR-101 em direção a Campos. São situações assim, preocupantes. As estradas se apresentam em estado lastimável e, no entanto, não há uma mobilização tão grande para que se corrija isso, para que, através dessa correção, também se poupe vidas. Há, sim, uma preocupação muito grande, que eu repito aqui, porque a presidente da República tem insistido muito nisso, inclusive quando ela fala do investimento em infraestrutura, já anunciou ano passado, em setembro do ano passado, algo em torno de 90 bilhões, sendo que 45 bilhões, 50 bilhões seria só nas rodovias, não só na concessão, mas na conservação, na ampliação. Isso é uma realidade do país. Nós estamos com rodovias, vou citar aqui exemplo, o setor BR-101, eu cito a BR-040 ali, que aquela subida da BR-040 foi da época dos anos 30, dos anos 20, dos anos 30. Eu brinco que aquilo ali é para subir charrete. Hoje sobe caminhão com três vagões. Não, durante o final de semana, sexta-feira. E até cria uma situação. Cria uma situação até tanto quanto de dificuldade ali para quem sobrevive, para quem trabalha. Então, você tem hoje as rodovias, e aqui no nosso caso, infelizmente, no estado de Rio de Janeiro, todas as rodovias federais são concedidas.
E a concessão não veio acompanhada de todos os investimentos necessários. Isso é um fato gravíssimo que a gente tem discutido. Eu tenho da Comissão de Viação e Transporte, tem feito isso uma bandeira permanente, porque é uma preocupação. Ora, se você está uma preocupação com o trânsito, eu não posso ter uma preocupação só com a melhoria do Código de Trânsito Brasileiro, com as punições. Nós temos que ter, sim, a melhoria da infraestrutura. Sem melhoria da infraestrutura, o que o país padece, a gente não tem crescimento no país e sobrevive, infelizmente, da indústria automobilística. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebemos os deputados Hugo Leal, do PSC, e Edson Santos, do PT.